Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 24. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 10, que está escrito assim: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outra versão diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Amados, achei tão interessante esse texto aqui, meditando nesse capítulo, mas esse versículo me chamou a atenção. Por quê? Porque quando nós olhamos, logo nós pensamos assim, né? Uau, eu tenho que, mesmo no dia da angústia, eu tenho que estar forte, eu tenho que estar ali inabalável, não posso vacilar, senão eu não vou conseguir atravessar o dia mal, não vou conseguir vencer aquela dificuldade, porque a Bíblia está me dizendo que a minha força vai ser pequena, a minha força vai ser limitada. E quando nós lemos isso, a impressão que dá é que nós vamos ter que buscar uma força em nós mesmos. Nós é que temos que ser fortes, não podemos ser frouxos, não podemos vacilar no dia da angústia. Mas não é vacilar ou ser frouxo, amados, na força própria. Porque a nossa força nunca vem da nossa própria capacidade. Se nós tentarmos vencer os dias maus, vencer as fases, os momentos de angústia, aflição da nossa vida, através da nossa capacidade, da nossa suficiência, aí sim a nossa força vai ser bem pequena. Sabe o que significa se mostrar forte no dia da angústia para que a nossa força não seja pequena? É exatamente uma dependência e uma confiança em Cristo Jesus. Sabe o que significa se mostrar frouxo no dia da angústia e ter a sua força limitada? Confiar na carne, depender de si mesmo. Amados, se nós dependermos de nós mesmos, nós vamos ter pouquíssima força para vencer o dia mal, para vencer a angústia, para vencer os problemas, para vencer as dificuldades. Isso é se mostrar frouxo, é confiar em si mesmo, é achar que na nossa força nós vamos conseguir vencer. Isso é vacilar. Por quê? Porque a nossa vida é pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós somos completamente dependentes do Senhor e que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. João 15,5 fala isso. Jesus é a videira, nós somos os ramos e sem Ele nós não podemos nada, absolutamente nada. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Tem uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, linkando aqui com esse texto de Provérbios, que é exatamente um texto que é conhecido nosso de Efésios capítulo 6, quando vai falar da armadura de Deus. Olha o que está escrito ali em Efésios capítulo 6, eu vou ler dos versículos 10 até o 13, que está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Como que nós podemos ser fortes nos fortalecendo no Senhor, nos revestindo da armadura de Deus, dos princípios de Deus, da verdade de Deus, usando as armas que Deus nos dá? Amado, ser frouxo no dia da angústia é confiar na carne. Ser frouxo no dia da angústia, como está falando aqui, é achar que na força do nosso braço nós vamos conseguir vencer. Você já enfrentou aquele problema e aí você começa a racionalizar o que você precisa fazer para vencer aquele problema e aí você cria
ali na tua mente várias ideias e várias soluções. Eu vou fazer isso e daí eu vou sair desse problema aqui. E quando você vai lá e faz tudo que você planejou, você se coloca num problema ainda maior? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, amados. Comigo já aconteceu de ter um problema e eu pensar, não, se eu for por esse caminho aqui, se eu agir desse jeito aqui, eu vou trazer a solução para esse problema e vai dar tudo certo. Sem consultar Deus, sem me fortalecer na força do poder de Deus, achando que eu consigo, achando que eu posso. E quando vem aquele sentimento de culpa, quando é um problema que a gente mesmo causou por uma falha nossa, e daí a gente acha que a gente é capaz de ir lá resolver o problema. E aí a gente tenta ir lá resolver. Amados, isso é se mostrar frouxo. Por quê? Porque está confiando em si mesmo, e na nossa vida cristã é impossível nós dependermos de nós, da nossa própria justiça, da carne, da nossa própria ideia. É impossível. Se nós nos tornarmos independentes de Deus, isso é ser frouxo. Se nós nos tornarmos independentes de Deus, a nossa força será bem pequena, a nossa força será bem limitada, e ao invés de nós conseguirmos vencer o dia mal, vencer o problema, nós nos afundamos ainda mais em angústia, ainda mais em problemas. Amados, que eu e você entendamos isso. A nossa força, para nós termos uma força ilimitada, é somente quando temos a força do Senhor e nos revestimos com o Senhor. Romanos 13 fala isso. Revistam-se, pois, do Senhor Jesus e não deem lugar para as concupiscências da carne. Ou seja, não dê lugar para você viver de acordo com o que a carne deseja, porque a carne tem muitas saídas naturais para os problemas. Amados, a nossa carne, ela já foi crucificada com Cristo, mas parece que todo dia ela quer ressuscitar, né? Ela quer se levantar e quer dar uma grande ideia para aquele problema que nós estamos enfrentando. E quando nós damos ouvido para a ideia que a carne tem, que o mundo natural tem, que a sabedoria do mundo tem, quando nós damos ouvidos para isso, a nossa força fica bem limitada. Então, que eu e você entendamos o que é, de fato, se mostrar frouxo, como diz aqui na Almeida Revista Corrigida, ou na NVI, que diz se você vacilar no dia da dificuldade. O que é vacilar? É deixar a nossa total dependência de Deus e tentar resolver as coisas na força do braço. Quando fazemos isso, a nossa força vai ser bem pequena. Agora, quando dependemos completamente do Senhor Jesus, nos revestimos dele, confiamos no seu poder, na sua força e na sua graça, aí nós recebemos a força ilimitada do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Ele estava passando por uma aflição, por uma angústia, que a Bíblia diz, ele declara um espinho na carne, ele diz que era um mensageiro de Satanás que estava ali para atormentá-lo. E ele ora e ele pede a Deus, Senhor, arranca isso de mim, eu não suporto mais viver isso. Eu não suporto mais viver esse tormento, porque a Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. E ele ora e pede a Deus para arrancar isso dele. Sabe qual que foi a resposta de Deus para ele? Deus disse, a minha graça é suficiente para você, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, daí Paulo, quando ele ouve isso do Senhor, ele diz assim, se é assim, Deus, então eu vou me gloriar, portanto eu vou me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque quando sou fraco é que eu sou forte. Ou seja, quando eu não confio mais na minha própria força, quando eu não confio mais na minha carne, quando eu não confio mais na minha própria justiça, nas minhas próprias soluções, quando eu deixo de confiar nisso e passo a confiar completamente no Senhor, é aí que eu tenho a força ilimitada de Deus para vencer qualquer coisa. É o que nós lemos ali em Efésios. Revistam-se da armadura de Deus, fortaleçam-se com a força do poder de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer firmes, inabaláveis, sem serem destruídos. Amados, que eu e você nós possamos entender esse modelo de vida que nós temos como filhos de Deus.
Sabe, muitas vezes nós, ao enfrentarmos os problemas da vida, as dificuldades, as angústias, as provações, nós afrouxamos, como está escrito aqui, e começamos a tentar lutar de acordo com a sabedoria do mundo, com as armas humanas. Mas nós não lutamos com armas humanas. Apesar de nós estarmos aqui nessa terra ainda, nós não lutamos segundo os padrões humanos. O apóstolo Paulo escreveu isso na sua segunda carta aos Coríntios. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós lutamos segundo o padrão de Deus, usando as armas de Deus que são poderosas para destruir fortalezas. Se de fato queremos ter a força ilimitada de Deus para vencer o dia mal, para vencer a angústia, nós precisamos ter isso em mente. Não é na capacidade própria, é no poder de Deus. Muitas vezes, quando nós enfrentamos um problema, nós ficamos pensando em como vamos resolver aquele problema. Certa vez eu passei por uma situação assim e a minha mente ficava o dia inteiro pensando, raciocinando como resolver aquela situação angustiante que eu estava enfrentando, que estava sobre a minha vida. E eu pensava e pensava e pensava e pensava, mas não encontro saída, Senhor. Como? Uma situação que não fui eu que procurei, algo que eu não fiz nada, né? Daí a gente começa a dar todas as nossas desculpas e começa a argumentar com Deus. Mas não fui eu que fiz isso, Senhor. E olha o que tá vindo sobre mim. E agora? Como que eu resolvo isso? E a gente fica ali, argumenta e racionaliza. Amados, chegou um momento que a minha cabeça parecia ter que explodir. Ela doía todos os dias, de tão agitada que a minha mente e o meu coração estavam. Até que eu parei, eu falei assim, chega, eu preciso orar, eu preciso receber do Senhor. Eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu não sei mais nem o que falar, mas eu estou aqui, eu quero ter um tempo contigo. E amados, quando eu falei aquilo, assim foi tão nítido, uma voz suave dentro de mim falando, filha, pare de arrazoar e de raciocinar tanto, ore, busque a mim. Aquilo veio assim como um bálsamo e eu falei, meu Deus, eu tô gastando todo o meu tempo racionalizando, tentando entender pela lógica humana, natural, como que eu posso sair desse momento aqui? Como que eu posso sair dessa situação angustiante aqui? Mas eu não preciso fazer isso. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou me mostrando frouxa no dia da angústia. Enquanto eu raciocino, tento pela lógica achar a solução do problema, eu estou me mostrando frouxa, eu estou vacilando. Por quê? Porque eu estou achando que a solução do problema está na minha capacidade de raciocinar. Mas não está. A solução do problema está em Cristo. Nele eu encontro a vitória, nele eu encontro a paz. Aí eu lembro que aquela frase ficou no meu coração, pare de arrazoar e apenas ore. E amados, eu comecei a orar. Ao invés de eu ficar pensando, todas as vezes que vinha na minha mente o problema, eu começava a orar. Eu falava, Senhor, eu já entreguei esse problema ao Senhor e eu não vou pegar de novo. O Senhor está resolvendo isso. Aí eu começava a cantar, colocava um louvor, começava a cantar quando era possível, para minha mente não ficar ali. Por quê? Porque nós temos essa capacidade em Deus, amados. Nós temos essa capacidade em Deus de não permitir que os pensamentos inundem a nossa mente e nos atormentem. Nós temos a capacidade em Deus de fazer parar. Ei, chega, eu não vou ficar pensando e raciocinando nisso aqui. Senhor, eu já entreguei isso ao Senhor, eu confio em Ti e eu sei que o Senhor está trazendo a solução, a graça do Senhor me basta. E amados, enquanto eu ia orando, enquanto eu ia trabalhando com o Espírito Santo para não ficar imersa naqueles pensamentos, mas toda vez que o pensamento vinha, eu dizia, eu já entreguei esse problema ao Senhor e eu não vou pegar de novo. Eu começava a louvar, começava a orar em línguas. E aquilo ia acalmando, trazendo paz. De repente eu não estava mais pensando no problema. Eu só estava meditando na palavra de Deus, pensando nas grandiosos feitos de Deus,
tanto na minha vida quanto na vida da igreja, dos meus irmãos, meditando em Atos, tudo aquilo que Deus fez por intermédio dos discípulos, dos apóstolos, dos irmãos em Cristo, na igreja primitiva, comecei a meditar em tudo aquilo. Amados, de repente a solução daquilo que parecia tão angustiante para mim, daquilo que eu estava racionalizando e pensando, ficando até doente por causa daquilo, de repente a solução veio, sem que eu nem percebesse, tudo foi solucionado. E a angústia passou. Quando eu olhei, eu falei, nossa, acabou, já foi. Ah, amados, esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Mas quantas vezes nós ficamos assim, aflitos e angustiados e queremos resolver do nosso jeito? Isso é se mostrar frouxo no dia da angústia e ter uma força bem pequena, uma força bem limitada. Por quê? Porque a força humana é limitada. A força de Deus é ilimitada, mas a força humana é completamente limitada e pequena diante da força de Deus. Amados, que eu e você sejamos firmes no Senhor. Tá passando por um momento de angústia, por uma dificuldade, por uma provação, por um problema? Entrega isso ao Senhor e não fica ali raciocinando o tempo inteiro, tentando encontrar a lógica, como vou solucionar esse problema. Ah, amados, o Senhor deseja que nós sejamos fortalecidos com a força do poder dele, que nós nos revistamos da sua armadura. É assim que nós vamos vencer no dia mau. É assim que nós teremos uma força ilimitada para enfrentar e vencer qualquer problema. Que eu e você não vacilemos no dia da angústia. Que eu e você não achemos que a solução está vem de nós mesmos ou vem do mundo, da sabedoria do mundo, porque às vezes nós nos agarramos à sabedoria do mundo, acreditamos mais naquilo que o mundo diz, naquilo que a sabedoria do mundo diz, naquilo que os diagnósticos naturais dizem. Nós começamos a nos apoiar nisso, ao invés de nos apoiarmos na verdade de Deus. Isso é se mostrar frouxo, amados. Nós precisamos ser fortes no Senhor, firmes no Senhor. O diagnóstico que temos sobre nós é o da palavra de Deus. As verdades que estão estabelecidas sobre a nossa vida não é o que o mundo diz, mas é o que Deus diz a nosso respeito. Não é o que as pessoas dizem a nosso respeito, mas é o que Deus diz. Amados, que eu e você, nós possamos nos apegar ao Senhor numa completa confiança e dependência de Cristo Jesus, entendendo que nós não podemos nada, absolutamente nada sem Ele. Nós dependemos dele. E talvez você tenha cometido uma falha, um erro. Eu já vi isso. Algumas pessoas que erram, que falham, e aí elas dizem assim, não, eu mereço as consequências do que eu estou vivendo. Eu mereço, eu não vou orar, não vou buscar a Deus, eu vou resolver isso daqui, porque fui eu que errei, então sou eu que tenho que conseguir a solução. Ah, amado, se isso aconteceu e você tá agindo assim, a tua força vai ser bem pequena se você tentar resolver o problema na força do seu braço. Renda-se ao Senhor, arrependa-se da tua falha, do teu pecado, do teu erro, mas receba a graça e a misericórdia dele para se livrar disso. Sabe, não aceite simplesmente, é assim mesmo, é a consequência do que eu fiz e pronto, acabou. Amados, se nós vivêssemos assim, nós não merecíamos a graça de Deus, a graça salvadora de Deus sobre nós. Se você pensa dessa forma, se ainda está lá no olho por olho, dente por dente, então você não entendeu a graça de Deus, você não entendeu o perdão de Deus. Amados, a misericórdia, o perdão de Deus excede o nosso entendimento. Nós nunca seríamos merecedores, nunca, 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 nunca. Nunca poderíamos alcançar a dignidade para dizer assim, Senhor, eis aqui, sou digna de receber o seu perdão. Nunca, amados, não conseguiríamos, jamais. É graça, é favor do Senhor, é misericórdia do Senhor. Então, se você errou, se você falhou, se arrependa, entregue-se ao Senhor, mas receba dele a força e a capacitação para sair desse problema, para sair dessa situação angustiante, de aflição.
Não fique achando que você vai conseguir na força do seu braço, porque não vai, a tua força vai ser bem limitada, bem pequena. Você precisa da força do Senhor. É no Senhor que nós somos fortes. É no Senhor que nós recebemos a força que vem de Cristo, repousando sobre nós, nos capacitando, nos enchendo de poder, nos enchendo de discernimento, de sabedoria, para vencer o dia mau. Revista-se do Senhor Jesus. Encha-se com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Amados, que eu e você entendamos esse modelo de vida de completa dependência do Senhor Jesus. Essa é a vida do Evangelho, essa é a vida que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. O que o Senhor Jesus fez foi reconciliar o homem com Deus, exatamente porque o homem estava separado de Deus e estava vivendo de uma forma independente. Jesus foi lá e fez uma obra de resgate, o Senhor nos resgatou e agora nós somos reconciliados, fomos reconciliados com Deus para viver em completa dependência. Se nós tentarmos viver de forma independente, vai ser um problema atrás do outro, uma angústia atrás da outra. Agora, se nós dependermos do Senhor, nós seremos fortes, nos tornaremos inabaláveis e não vamos nos mostrar frouxos no dia da angústia. Por quê? Porque seremos dependentes da graça do Senhor, não na nossa força. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Que eu e você entendamos isso e vivamos isso. Em nome de Jesus. É na capacitação que vem do Senhor. Entrega tudo que você precisa entregar ao Senhor e confia que Ele te dá a capacitação, a força, enquanto você ora, enquanto você medita e estuda a palavra de Deus, o Senhor vai te enchendo, te inundando com capacitação, com força, enquanto você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O Senhor, Ele mesmo, vai trazendo a solução para todas as coisas e quando você vê, você vai olhar e dizer assim, uau, aquele problema não é mais um problema, aquilo foi solucionado. Como? Não sei, foi Deus que fez, eu só estava aqui tendo tempo com Deus, passando tempo com Deus, orando, lendo a palavra, dia após dia após dia, e de repente aquela situação teve a sua solução. Amados, que eu e você, nós entendamos esse modelo de vida, em nome de Jesus, de uma completa dependência e rendição ao Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, obrigada porque a nossa força vem do Senhor. Se nós tentarmos resolver as coisas na força do nosso braço, nós vamos nos tornar vacilantes, frouxos e a nossa força vai ser bem pequena e bem limitada. Mas se nós dependermos completamente do Senhor, se nós nos colocarmos em sujeição completa ao Senhor, nós teremos a força ilimitada do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, repousando sobre nós, nos ajudando, nos capacitando, nos fortalecendo. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nós queremos ter essa comunhão contigo, essa dependência do Senhor. Queremos entender que enquanto nós oramos, louvamos, enquanto meditamos na tua palavra, o Senhor está trabalhando. Como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, Pai, que nós entendamos isso, que não dá para nós vivermos a nossa vida acreditando que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas na nossa própria capacidade e força. É impossível. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver todos os dias da nossa vida em completa dependência do Senhor, sabendo que Jesus é a videira, nós somos os ramos, que a vida flui do Senhor e se nós não estivermos unidos ao Senhor, vinculados ao Senhor, dependentes do Senhor, a nossa força vai ser bem pequena. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que nós precisamos nos revestir do Senhor, precisamos estar vestidos com a sua armadura. É assim que vamos ser fortes, na força que vem do seu poder e não na nossa própria capacidade e força, Pai. Nos ajuda a viver assim, nessa completa dependência e confiança na força e no poder que vem de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.